que os fariseus, eles encontram Jesus juntamente com seus discípulos, e eles observam que os seus discípulos, antes de suas refeições, eles não lavavam as mãos. E de tudo que os fariseus, os mestres da lei, aqueles religiosos poderiam perguntar a Jesus, aproveitar a oportunidade de estar com o mestre, eles ficaram reféns e presos das suas tradições, onde trouxe vários pontos de interrogações nas suas mentes. E ele vai perguntar para Jesus por que os discípulos não lavavam as mãos. Tendo em vista que essa tradição judaica não estava apoiada na lei mosaica. Era uma tradição de anciões, era uma tradição antiga, da qual os judeus naquele tempo, eles seguiam severamente aquela tradição. Vocês vão achar engraçado que era tão bizarro essa cerimônia deles, porque a lavagem de mão não tinha a ver com a parte higiênica. Só tinha a ver com a parte de ritual. E eles tinham um ritual, conforme descreve alguns estudiosos, que ele lavava suas mãos, inclusive o vaso que eles usavam, o jarro que eles usavam para lavar suas mãos, segundo alguns historiadores, eram vasos até feitos de estrumos de animais. As águas, muitas das vezes, sujas ao ponto que nem os próprios animais tomavam. Então não tinha muito a ver com essa questão de higiene. Tinha mais a ver com o seu comportamento exterior e com sua aparência. E no momento da lavagem das mãos, eles tinham o hábito de lavar as pontas dos dedos. Eles colocavam as pontas dos dedos para cima e deixavam aquela água escorrer sobre os punhos. Depois disso, eles molhavam as pontas dos dedos e colocavam para baixo. E aquilo eles faziam antes, durante e depois da refeição. E uma vez que esse ritual ele não era seguido dentro dessa regra, aquilo poderia trazer um julgamento de condenação. Uma vez que aquele ritual ele não era praticado, eles condenavam aqueles que negligenciavam esses rituais. E muitas das vezes, condenação até o ponto de morte. Para eles queriam até matar quem não seguia esses rituais. É engraçado que Jesus Cristo, em sua resposta para com esses fariseus, ele diz, bem que o profeta Isaías profetizou acerca de vocês. Chama eles de hipócritas. Hipócrita naquele tempo tinha um sentido de um ator de teatro que usava uma máscara. Então eles estavam ali só fazendo uma cena, era só um teatro. Eles se escondiam atrás da sua máscara religiosa. Era isso que Jesus estava falando. Vocês não passam de meros apresentadores religiosos se escondendo atrás de uma máscara. Vocês não são nada disso que vocês querem apresentar. Aí Jesus Cristo, ele traz a palavra que está no livro do profeta Isaías. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Fala assim, misericórdia. Fala misericórdia. Eu quero agora ficar um pouco neste último versículo, que eu acabei de citar. O seu versículo de número 7. Quando ele fala que aquele povo estava honrando ele apenas com os lábios, mas o seu coração estava totalmente afastado dele, e em vão eles adoravam a Deus. E ele não está falando que eles não adoravam. Aqui ele não está falando que o povo não cantava. Ele estava falando que todos aqueles atos que eles tinham eram atos vãos. Ou seja, era apenas uma perca de tempo, porque aquela adoração, ela não tinha o sentido genuíno para quem estava sendo dada. Eram adorações de apresentação.
Ele estava falando que com os lábios eles adoravam. Essa adoração com os lábios está querendo dizer de atos exteriores. Mas o interno ou o interior deles, quando ele trata de coração, estava totalmente afastado. Então, o segredo não está na parte externa. O segredo não está como nós nos apresentamos. O segredo não está em você querer surpreender, seja lá quem for, com a sua forma de adorar. O segredo está no seu coração. O segredo estava no coração de Ana, que apesar de não ter nenhuma palavra para pronunciar por tamanha aflição e angústia, sem falar com os lábios, ela foi ouvida através do coração. Uau. Talvez nós não temos as melhores vozes, o melhor repertório. Talvez possa ser que nós não sejamos bons disso. Mas uma coisa eu te falo, que se o seu coração está determinado a adorar Ele, você pode levar o seu coração para perto dos seus lábios. E dos seus lábios saem as mais belas canções de adoração que está dentro do seu coração. E o que é mais lindo, que o seu coração por si só não tem a capacidade de ter tal realização. Se o seu coração não for um coração que foi visitado e despertado pelo Espírito Santo, jamais nós teremos capacidade de falar ou adorar Ele de alguma forma. Você pode dar um amém por isso? Amém. Deixa eu tomar uma água aqui rapidinho. Vai adorando a Jesus Cristo. Quero falar um pouco sobre adoração. Você observa que de tempos em tempos nós recebemos fundamentos. Nós estamos num ministério muito maravilhoso. Nós temos um apóstolo incrível, homem de Deus. Nós temos pastores incríveis. Nós temos obreiros, membros. Graças a Jesus Cristo pelo ministério onde nós estamos. Talvez vocês se recordem que alguns tempos atrás nós recebemos fundamentos de humildade. Amém? Você lembra? Algum tempo atrás nós já recebemos fundamentos de oração em línguas. Recebemos fundamentos de vida no Espírito. E por aí vai. Fundamento não tem nos faltado. Alguns vai dar a colheita de 100. Outros vai dar de 60, outros de 30. Tudo vai depender do estado do seu coração no momento que você está recebendo o fundamento. Depende de como está o solo do seu coração. Talvez o fundamento que você recebeu lá atrás sobre humildade não frutificou tanto, porque o seu coração não estava no estado tão aceitável daquela semente. Pode ser que você não teve uma colheita tão boa daquilo. Mas eu acredito que algo ficou aí dentro de você. Uma hora ou outra, sempre o seu subconsciente vai trazer a sua consciência, a memória de alguma palavra da humildade. Uma hora ou outra, quando você estiver no seu quarto orando, vai vir na sua consciência aquela palavra de oração em línguas, de quando vem a desconfiança que aquela oração não tem efeitos, você vai lembrar do fundamento a qual você recebeu e você vai exercer. Então são fundamentos maravilhosos, e agora esses últimos dias nós temos recebido uma graça sensacional, incrível. Talvez uma das mais extraordinárias que se tem. É difícil falar porque toda hora vai aparecer algo ainda mais extraordinário. Mas falar de adoração, de paixão, de amor pela presença dele é algo... É algo que começa a ser exposto. Aquilo que verdadeiramente nós somos criados para ser. Aí você começa a descobrir a sua origem. E eu quero falar essa noite um pouco sobre os benefícios e as características da adoração. Não que eu tenha alcançado um profundo conhecimento sobre tal tema. Mas eu quero compartilhar com vocês, porque eu ouvi do nosso apóstolo que o evangelho ele é simples, porém ele é profundo.
Talvez eu possa falar numa pequena simplicidade sobre adoração. Mas se o seu coração ele estiver aberto, você vai receber com uma profundidade, uma interpretação. Que se depois talvez tu vir me falar o que tu entendeu, nem eu vou. Como é que tu entendeu isso? Depende do estado do seu coração. E a adoração, ela deixa o seu coração justamente nesse estado de inclinação para a aceitação do que Ele quer de você. Por isso nós temos que adorar. Por isso que nós temos que adorar. Amém? Diz assim, a adoração, ela não se resume em cantar. A música, ela pode até ser um catalisador para expressar a adoração ao Senhor. Mas a adoração não se resume em cantar. Talvez você ache que adorar a Deus é só cantar. Não. Cantar só faz parte, é apenas um catalisador, ajuda, impulsiona. Mas a adoração não se resume em canções. A adoração não se resume em música. E o mudo? Aquele que não fala, ele não adora a Deus? E se você não souber nenhuma canção, você não vai adorar a Deus? Então a adoração, ela não se resume em canção. Amém? Podemos ir? Pegou esse primeiro ponto? A adoração não está confinada aos cultos formais, mas é um estilo de vida. Aí sim. A adoração, ela não se define só em cantar. A adoração, ela não está confinada apenas em cultos formais. Nós não precisamos chegar ao momento formal do culto da adoração para nós adorarmos. A nossa vida é uma adoração. Você anda em adoração. Você fala em adoração. Você pensa em adoração. Você medita em adoração. Você lê a palavra em adoração. Você ora adorando. Esse é o estilo de vida de todo cristão. Você entra na casa adorando. Você sai daqui adorando. Você dorme adorando. Você acorda adorando. A sua vida é a maior expressão de adoração a qual Deus pode receber. Qual é o sacrifício que Ele recebe? Não é da sua voz ficar rouca de tanto você cantar. É de você apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo, puro, agradável a Ele. Essa é a adoração genuína que Ele tem buscado. Tem alguma vida aqui de adoração? Tem algum ser vivo aqui que vive em adoração? Podemos ir? Olha só, o mundo ele canta, mas só pode adorar a Deus quem tem o Espírito de Deus. 1 Coríntios, no seu capítulo 12, versículo 13, diz assim: por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Recentemente eu vi algo muito bizarro. Não sei se vocês acompanharam, teve um festival agora muito famoso, secular, a qual houve uma premiação para as melhores músicas, os melhores cantores. E o que eu achei mais esquisito de tudo isso, porque teve premiação para a música cristã. E o que é mais terrível de tudo, que quem ganhou foi um cara mudando. Um rapaz mudando que não tem o Espírito Santo ganhou o troféu de premiação de música cristã. Quem não tem o Espírito de Deus não pode adorar a Deus. Não se comova quando você vê um artista secular cantando uma música cristã. Oh, que tão lindo. Não se comova com isso. Isso não vem do Espírito de Deus. Isso não vem do Espírito de Deus. Não interprete isso como um arrependimento ou como uma vida devota. Só adora a Deus quem tem o Espírito de Deus. Nós só adoramos a Deus
Porque o nosso espírito foi livre pelo Espírito de Deus. Nosso espírito, num estado de escravidão, não tinha possibilidade de liberdade nenhuma para adorar Ele. Então o mundo não adora Ele. O mundo busca um consolo ou um conforto na sua alma quando canta músicas que se referem ao nome dEle. Mas isso não significa que Ele aceita. É o que Ele está falando para os fariseus. Vocês me adoram com os lábios, mas vocês não têm o coração. Nós só encontramos Ele quando nós buscamos com o coração. Fala, com o coração. Olha só. A adoração é a pavimentação para a intimidade com Deus. Quando eu estou adorando a Deus, eu estou pavimentando o caminho que me leva à intimidade com Deus. Você não pode ter intimidade com Deus se você não tem uma vida de adoração a Deus. Lembrando que a adoração ela está interligada com a oração. Os dois andam juntos, como nós já aprendemos aqui. Se você quer ter intimidade com Deus, quer achar o caminho, talvez está difícil, você está procurando. Quantos de nós, na verdade, já não nos perdemos? E, meu Deus, cadê o caminho da intimidade? Não adianta a gente ficar se apoiando em experiências passadas. Nós temos que, dia após dia, trilhar o caminho da intimidade. Senão você vai se perder nesses caminhos tortuosos e obscuros do engano da sua alma. A nossa alma, ela tem um hábito muito falso de se apoiar a práticas praticadas que não tem mais efeito algum, e nós nos apoiamos principalmente quando nós não desejamos mais sacrificar o caminho da intimidade. Então, se você quer achar o caminho, ou se você quer reencontrar o caminho da intimidade com Deus, busque adorar a Deus. Como é que eu adoro a Deus? Só tem uma forma de nós aprendermos a adorar a Deus. Pergunta como? Adorando a Deus. Você só aprende a adorar a Deus quando você adora a Deus. O exercício constante da nossa fé vai nos amadurecendo. Nós vamos sendo aperfeiçoados de glória em glória. Os medos vão caindo, as condenações vão caindo, as barreiras da alma, os traumas vão caindo. É tudo isso que impede e coloca um obstáculo na emoção do cristão de ele achar que não sabe chegar ao caminho da adoração. Principalmente a condenação. Mas quando nós estamos adorando, nós estamos pavimentando. Significa que nós estamos derrubando todos os gigantes da nossa alma, todas as debilidades, todas as feridas, todos os traumas, todos os medos. Quantos aqui já não foram feridos e hoje não consegue nem pronunciar uma palavra de adoração? Você sente um bloqueio no seu coração porque você foi ferido. Qual o remédio para tal ferida? Te exaltamos. Vamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos.
Vai, puxa lá do fundo do seu coração. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. É neste momento você, por algum trauma, alguma situação adversa a qual você passou e hoje você se encontra bloqueado, e sim, isso acontece. O seu espírito pode ficar bloqueado por guerras espirituais, pode ficar abafado, apático. Mas o pobre, coitadinho, não pode ser remédio para isso. Nós temos uma arma poderosa, você tem uma arma poderosa. Está sobre o seu espírito, a adoração. É neste momento que começa a cair. É neste momento, como é que Paulo e Silas foram livres da prisão? Vamos lá, como é que eles foram livres? Dá um glória a Jesus Cristo. Aleluia. Aplauda a Jesus. Glória a Jesus. Alguns relatos dos mártires do Coliseu Romano dizem que no momento da execução deles, eles sabiam que os leões seriam soltos, leões famintos. Diz os relatos que antes das jaulas se abrirem, eles faziam uma coisa. Eles estavam numa situação totalmente adversa. Muitos com seus filhos no colo, com bebês no colo. E uma coisa eles faziam antes da sua morte. Eles adoravam a Deus. Eles adoravam a Deus. Eles adoravam a Deus. Então lembre-se, nos seus dias mais difíceis, não esqueça do seu Criador. Exalta Ele. Seja fortalecido pela adoração. Seja renovado pela adoração. Receberá a alegria através da adoração. Amém? Uma profunda comunhão interna. Desculpa. Deixa eu voltar aqui. 2 Coríntios 13:14 diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, fala comunhão, do Espírito Santo seja com todos vós. Comunhão ou canonia? Canonia é uma comunhão, um relacionamento profundo. Profundo. Uma profunda comunhão. Quando nós temos essa adoração, nós adquirimos uma profunda comunhão interna no poder do Espírito. Lembre-se, a nossa comunhão, ela não é externa. Não se permita cair no engano da alma de você levar uma vida de comunhão exterior. Muitos daqueles que perdem a sua vida de comunhão íntima com Deus, eles passam a adquirir uma vida de comunhão externa, porque eles decidem não mais lutar da forma correta. Eles decidem não mais sacrificar. Ou melhor dizendo, eles decidem não ser mais um sacrifício. Mediante isso, passam a adquirir um comportamento de adoração externa. Mas a comunhão, ela nos leva à intimidade interior com Deus. Fala assim, a maior adoração que eu tenho com meu Deus, ninguém precisa saber, está aqui dentro. Fala, está dentro. A maior intimidade, a segurança que você pode adquirir da intimidade, é quando essa intimidade, ela é interior.
A obra, ela se inicia interiormente. O externamente é uma expressão, porque o seu ser, ele já não pode mais suportar da carga de comunhão, de adoração, de paixão, de amor, e você explode como uma forma de expressão, para que todos saibam. Sabe o pessoal do mundo, quando o seu time está jogando, e ele faz um gol, o que ele faz? Ele expressa, ele grita. A expressão exterior, ela tem que vir de dentro. A comunhão vai nos possibilitar essa intimidade interior pelo poder do Espírito Santo. Você pode dar o glória? Olha isso. Que leva uma vida de adoração, tem uma condição maior de andar na imagem e semelhança do seu Criador. Vamos lá de novo. Que leva uma vida de adoração tem a condição maior de andar na imagem e semelhança do seu Criador. Por quê? Quem tem uma vida de adoração está o tempo todo declarando quem Ele é. Quando você declara quem Ele é, você não está fazendo uma declaração de alguém inoperante. Você está fazendo a declaração de alguém que vive, de alguém que te criou. Você está fazendo a declaração do El Shaddai, ou do Todo-Poderoso. Quando nós declaramos a santidade dEle, quando vem do nosso interior, por intermédio do Espírito Santo, a palavra santidade, ela tem um poder para nos santificar. Por isso que a oração do Pai Nosso, ele diz: santificado, santificado seja o teu nome. Nós somos santificados quando nós andamos em declaração à santidade dEle. Amém? Isso não é adoração. Quando nós andamos em adoração, o tempo todo nós estamos declarando aquilo que nós recebemos de revelação, quem Ele é. Quando você declara por revelação da qual você recebeu de quem Ele é, você tem uma possibilidade ou uma condição mais acessível de se tornar aquilo que você declara que Ele é. A adoração é um caminho muito bom. A adoração, ela tem muitos benefícios. Muitos benefícios. Jesus amado. Quando nós declaramos que nós o amamos, ainda que você não tenha um amor ainda tão forjado, mas pela fé, porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Quando nós declaramos este amor ele passa a brotar. Quando nós declaramos o caráter dEle, quando nós declaramos que Ele é justo, que Ele é íntegro, que Ele é reto em todos os seus caminhos, nós passamos a adquirir a possibilidade de sermos retos, de sermos íntegros, de sermos justos, de sermos fiéis. Quando nós declaramos o Senhor é fiel, nós somos impulsionados pela influência dEle, que é fidedigno. Sabe, tem um costume que diz que a mentira, quando muitas vezes contada, ela se torna verdade. Agora, em contrapartida a isso, imagine a verdade que há nele quando declarada muitas das vezes. Qual é o potencial, o poder que ela tem de transformação na vida do cristão? Posso continuar? Olha isso. Se a adoração não está nos levando a uma maior obediência, é porque ainda não estamos adorando.
Você entendeu o que é adoração?